A história do panetone tem origem em uma história de amor. Tudo começou no século XV, quando um jovem milanês, membro da família Italini, se apaixonou pela linda filha do padeiro chamado Tony, que por sua vez não aprovava o namoro. Para impressionar o padeiro, o rapaz disfarçou-se de ajudante de padeiro e, passados alguns dias de trabalho, inventou um maravilhoso pão naturalmente fermentado e com frutas, de extrema delicadeza e sabor especial, sem falar na forma do pão, totalmente diferente. A superfície foi moldada no formato de uma cúpula de igreja. O jovem presenteou o futuro sogro com o pão. O sucesso do pão foi imediato e a nova iguaria passou a ser conhecida como Pão da Padaria do Tony, depois Pão do Tony, e com o passar do tempo, simplesmente Panetone. Desse dia em diante, a padaria ganhou muito movimento, o que fez a família ficar rica. E hoje nós vamos ensinar a fazer o seu panetone. O padeiro Ricardo nos dá a receita de dar água na boca. Anote aí: 1,3 kg de uvas passas, 5 kg de farinha de trigo, 900 gramas de açúcar, 70 gramas de sal, 100 gramas de fermento biológico, 1,650 kg de gemas de ovos, aproximadamente 45 gemas, 50 ml de rum ou conhaque, 2,5 litros de água gelada, 50 ml de essência de panetone, 500 gramas de margarina, 10 gramas de corante e 30 embalagens. Primeiramente vamos embebedar as uvas passas e as frutas cristalizadas no rum. Aproximadamente 50 ml de rum. Vamos imergir ela na água. Faz esse processo aqui de imersão. Vamos deixar aproximadamente 1 hora aqui para as frutas e as uvas hidratar na água e no rum. Primeiramente a gente vai pegar o fermento, aproximadamente 100 gramas de fermento biológico. Vamos fazer um processo de descanso. Fermento, vamos adicionar o fermento, 350 gramas de gemas, e 1 litro de água. Vamos dissolver esse fermento para que ele vire totalmente líquido, junto com a gema e a água. Importante também lembrar que a água tem que ser gelada, devido ao nosso clima aqui, que é um clima quente, e o fermento que a gente está usando é um fermento biológico. Depois da gente ter feito o processo de descanso entre a água, o fermento e as gemas, agora a gente vai fazer um processo, segundo processo chamado de esponja número 2, vai adicionar o trigo. Vamos amassar. Lisa, enxuta. E agora a gente vai fazer um processo de terceira esponja. Vamos aguardar 45 minutos para que esse processo de fermentação ele ganhe força e vida. Aí a gente vai misturando os restos depois dos outros ingredientes. Vamos adicionar a margarina, o sal, o açúcar e mais 3 kg de trigo. Aí a massa de panetone está pronta para ser manuseada. Após o segundo processo da esponja, onde a gente reuniu o trigo, a água, as gemas e o fermento, a gente inicia o terceiro processo agora de esponja. Vamos colocar o segundo processo da esponja agora na amassadeira, junto com os outros ingredientes. Lembrando que esse segundo processo de fermentação sofreu um processo de 15 minutos de descanso. Agora a gente estamos acrescentando os ingredientes secos: sal, o açúcar, adicionamos também a margarina, a gema de ovos, a segunda etapa do trigo, o corante e a essência para panetone.
Aí se precisar, porque às vezes o trigo é um trigo seco, aí se precisar a gente adiciona um pouquinho de água, só para dar um certo ponto na massa, uma liga, né? Após aproximadamente 10 minutos de batimento, a massa ela atinge um ponto de véu, que é esse ponto aqui, ó. Após a gente atingir o ponto de véu da massa, agora a gente vai espalhar ela e vai adicionar as uvas e as frutas. Agora vamos acrescentar a fruta e a uva no panetone. Após a gente espalhar as frutas e as uvas, agora a gente vai fazer um processo de enrolar, tipo um rocambole. Enrolando aqui, ó. Agora a gente cortamos o panetone, cada peça com 550 gramas. Aí agora a gente vai realizar o processo de boleamento do panetone. Vai boleando ele até virar uma bola. E adicionar nas formas para o crescimento. Agora o panetone ele vai para o processo de fermentação, né? Onde ele vai crescer e após esse processo aí a gente vai estar forneando ele, encerrando o processo de fabricação do panetone. E agora a massa está pronta para assar. E no fim, é só aproveitar e se deliciar com essa guloseima de Natal.